A minha escolha, consciente ou inconsciente, me faz ficar sempre polarizado entre o certo e o errado. E aí vem a dúvida, né? O que é certo e o que é errado? Exatamente. A pessoa quer fazer a escolha certa, mas certa para quem? Pois é. De que ponto de vista que é certo, né? Olá, muito boa tarde. Boa tarde a você que sintoniza os 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial. Meu nome é Edgar Bin, eu sou psicanalista, filósofo, hipnoterapeuta e estou aqui ao lado da minha amada esposa Eliane Bin, que também é psicanalista, é terapeuta holística e é consteladora sistêmica. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, queridos ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos. Querido ouvinte, quem acompanha o nosso trabalho aqui na rádio, no YouTube, lá no nosso canal, no BIM 91 e também nas redes sociais, sabe que nós falamos muito do Evangelho de Jesus porque nós acreditamos, de fato, no poder transformador das mensagens e dos exemplos que ele deixou e que foram registrados nas páginas do Evangelho, né, para que nós tivéssemos um modelo, um guia para nos ajudar a aproveitar melhor, da forma mais adequada possível, a oportunidade que nós estamos tendo de encarnados, né? Essa abençoada experiência na matéria que Deus nos concede. Bom, nessa hora alguém pode estar pensando assim, mas a minha vida não é abençoada assim como você está dizendo, não, né? Está longe disso. Se você pensar assim, então eu quero que você preste bastante atenção no programa de hoje, querido ouvinte, porque ele é especialmente para você. Ele vale para todo mundo, mas ele vale especialmente para você que acha que não tem motivo nenhum para agradecer pela bênção que é você estar vivo, que é você estar inserido nessa experiência chamada vida. E para introduzir o nosso bate-papo de hoje, eu quero contar para vocês uma passagem muito rica do Evangelho que foi registrado por Lucas, no capítulo 9, em que ele vai relatar que após uma longa viagem, né, Jesus vai chegar à região de Cesareia. E mesmo cansado da viagem, ele reúne forças para fazer uma reunião com seus discípulos. Jesus os chama e comunica que ele deveria estar indo para Jerusalém. E lá ele haveria de passar por um período de grande sofrimento. Aquilo que a gente conheceu depois como sendo o Calvário, né? Pedro fica indignado, afirma que, em hipótese nenhuma, ia permitir que nada de mal acontecesse a Jesus e que faria tudo o que fosse preciso para protegê-lo, dando claramente a entender, inclusive, que, se fosse necessário, ele usaria de violência para impedir que Jesus passasse por algum dissabor. Jesus então para por alguns segundos, olha profundamente nos olhos de Pedro e diz a seguinte frase: Se alguém quer vir atrás de mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Essa passagem, gente, tem muito, mas muitos ensinamentos, ensinamentos muito ricos e que vale muito a pena a gente refletir hoje para poder destrinchar tudo que está por trás dessa frase tão poderosa do Cristo, né, Eliane? É isso mesmo. E quando Jesus diz, né? Se alguém quer vir atrás de mim, presta atenção, gente. Jesus claramente nos faz um convite, né? Seguir seus ensinamentos para a verdadeira vida. Percebe que Jesus não impôs nada a ninguém, mostrando um profundo respeito, né, pelo livre-arbítrio que cada indivíduo, cada um de nós temos. Jesus nos faz um convite muito delicado e muito respeitoso. Ou seja, se alguém quer, né, por livre e espontânea vontade, que me siga, venha comigo. E um detalhe muito importante nessa parte, ele fala, se alguém quer, presta atenção, gente, quer. Isso é fundamental para qualquer pessoa que queira despertar o seu ser maior ou qualquer transformação interior. É o querer. Mas é um querer que tem que estar em coerência com o sentir, com os nossos pensamentos e com o agir. Querer vem do coração, da essência. E este querer tem que estar alinhado com os nossos pensamentos, com os pensamentos que você tem e com as suas atitudes e comportamentos. Não é É isso mesmo. interessante? Jesus nunca, em nenhuma das suas falas, em nenhuma das suas atitudes, Jesus nunca constrangeu ninguém a segui-lo. Pelo contrário, ele deixou cada pessoa livre para realizar as suas próprias escolhas. Aliás,
Essa é uma das maiores provas da existência de Deus, né? O nosso livre-arbítrio, a abençoada possibilidade que todos nós temos de fazer escolhas. A gente vive num planeta escola. Dentro das possibilidades que são as nossas, nós temos como missão melhorar, né? Melhorar como pessoa, melhorar como espírito, promover aquilo que na doutrina espírita nós chamamos de reforma íntima, né? E o instrumento mais potente que nós temos à nossa disposição para isso é a nossa capacidade de escolher. Escolher como a gente vai pensar, escolher como a gente vai agir, e a partir desses pensamentos e dessas atitudes, escolher a vida que nós desejamos levar, a vida que nós desejamos ter. Tudo, gente, é produto das nossas escolhas. Tudo, absolutamente tudo. E já que as nossas vidas são determinadas pelas nossas escolhas, vale a pena refletir mais profundamente sobre o que de fato significa escolher. Porque, como a Eliane falou, precisa haver uma coerência entre o querer, o sentir, o pensar e o agir, né? E o escolher tem a ver com tudo isso. Na verdade, o escolher embala tudo isso, né? Escolher, no final das contas, é renunciar. Escolher, muitas vezes, é comparar. E é por isso que, muitas vezes, nós ficamos confusos na hora de escolher. E essa confusão nos faz ficar na limitação, faz ficar colocar a gente na dualidade, né, da matéria, porque a minha escolha, consciente ou inconsciente, me faz ficar sempre polarizado entre o certo e o errado. E aí vem a dúvida, né? O que é certo e o que é errado? Exatamente. A pessoa quer fazer a escolha certa, mas certa para quem? Pois é. De que ponto de vista que é certo, né? E aí que entra toda a confusão em escolher. Eu gosto muito dessa pergunta, a gente sempre faz aqui. Quem você seria se você não tivesse passado? Um passado para contar, né? Bem interessante. Provavelmente seríamos outras pessoas, né? E aí entra a segunda parte do convite de Jesus, que ele fez a Pedro e para todos nós, né? Negue-se a si mesmo. E o que é negar a si mesmo, gente? Eu gosto muito dos ensinamentos de Jesus, porque ele, de forma muito sutil, né, as parábolas que ele contava, tem muitos códigos de despertar da consciência do espírito, despertar verdadeiramente quem nós somos, né? Veja que interessante, negar a si mesmo significa renunciar ao ego, né? É saber que o ego existe. E ele tem que existir mesmo. Não tem como ele separar o nosso ego e falar, não, não existe mais. Ele tem que existir, né? Mas a partir do momento que estamos conscientes da nossa verdadeira essência, que somos seres espirituais, tendo uma experiência na matéria, reconhecemos quando é o ego que está agindo e determinando as nossas escolhas, ou quando escolhemos a partir da nossa verdadeira consciência, da consciência do espírito, né? Isso é muito importante, né? Saber diferenciar essas coisas, porque, em outras palavras, também é dizer renunciar ao ego significa renunciar aos problemas que a nossa mente cria. Exatamente. Porque o ego nos domina, né? Nos domina pelas nossas mentes. Se deixarmos a mente insana comandar as nossas vidas, nós nunca vamos seguir Jesus. Paulo, na sua carta aos Romanos, ele afirma categoricamente: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Gente, na Bíblia, no Evangelho, olha só, né? A gente fala de mente, é assunto que está na moda? Não, Não é de hoje não é de isso, hoje né? A nossa isso. mente controla as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Portanto, dominar a mente é o grande desafio, né? O desafio a ser superado. Quando a gente se compara a outros elementos da natureza, outros componentes da vida na matéria, a gente percebe como a gente funciona de um jeito meio esquisito, meio enviesado, né? Você pega, por exemplo, uma gazela que está ali pastando, comendo a graminha dela ali na selva, na floresta, e de repente aparece um predador. Ela tem um disparo de adrenalina e foge, né? Vamos imaginar nesse exemplo que ela conseguir escapar do ataque do predador. Daqui a uma hora, mais ou menos, ela vai estar em outro ponto da floresta, comendo, pastando novamente, Tranquilamente, sem tranquilamente. medo que alguém vai Pois é. pegá-la, né? Aí a gente vem para a nossa realidade, né? A gente tem picos, disparos de adrenalina 24 horas por dia. O Nunca tempo baixa todo. essa taxa. Nunca baixa por quê? Porque a mente fica comandando o medo 24 horas por dia.
esses pensamentos repetitivos que ficam dominando a gente, né? Tem um trecho do livro do Eckhart Tolle, O Poder do Agora, muito interessante, que diz assim: se você observar a sua mente, perceberá que ela gosta de buscar problemas e de criar conflitos. A Tá mente, acostumada, né? a mente precisa de problemas, pois eles lhe dão uma sensação de identidade. Isso explica porque a sua mente, quando não tem problema para solucionar, os cria. Quantas vezes a sua mente já tirou você daqui do nosso encontro, né? Você que está aí do outro lado do rádio ouvindo, você que está aí no YouTube assistindo, quantas vezes sua mente já te roubou, já tirou a tua atenção daquilo que a gente está falando e te levou para outro lugar? E aí, né, olha lá o que Jesus falou, negar-se a si mesmo. Olha só, tem como continuar com esses pensamentos repetitivos e ser, né, outra pessoa? Não. O tempo todo que a gente está com esses pensamentos repetitivos, né? Porque é isso que a mente faz, como o Edgar falou. A dominação da mente está na base do mal, gente, do nosso século, né? Qual que é esse mal, Edgar? Né? Ansiedade. Ansiedade. Isso gera uma Ansiedade. ansiedade, gente, sem fim, né? Bom, e Jesus pregava a importância do quê? Do autoconhecimento, da humildade, da autotransformação e da compreensão das experiências da vida, como oportunidade de crescimento e evolução espiritual. É como o Edgar falou, se você está falando que a vida não tem bênção nenhuma, você está desperdiçando essa oportunidade de crescer, né, espiritualmente. Não tem como a gente controlar o nosso ego, nossos pensamentos, se não for por meio, gente, do autoconhecimento. Ele é fundamental. Não podemos mudar aquilo que nós não queremos olhar. Por isso que falei que aceitar o nosso ego, ou seja, conhecer as crenças que estão ali bloqueando o nosso despertar de consciência, é fundamental e essencial para o nosso crescimento espiritual, o verdadeiro crescimento, a verdadeira conexão espiritual, né? Pois é. Tome a sua cruz e siga-me, né? Jesus conclui a frase dizendo isso. Tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz, gente, é reconhecer que nessa experiência na matéria, nós temos aí uma oportunidade valiosa para a gente se melhorar espiritualmente, como a Eliane falou, né? O primeiro passo é isso, reconheça isso. Tomar a cruz é saber que na vida na matéria a gente vai ter demandas, demandas que vão tirar o nosso foco daquilo que de fato é importante, que é se melhorar a cada A dia. gente não pode esquecer que a gente vive num mundo limitante, né? Essa terceira dimensão é totalmente limitante, é o que a gente chama até de Matrix, né? Exatamente. E ela vai demandar tarefas, obrigações, compromissos, mas o mais importante não é isso. O mais importante é você saber que você tem a possibilidade de a cada dia melhorar um pouquinho mais, de ajudar as pessoas, de ser mais tolerante, de ser mais paciente, de reconhecer que cada ser tem as suas limitações e tá tudo certo, porque também nós temos as nossas. Por isso, a necessidade, como a Eliane comentou, do autoconhecimento. Precisamos saber os nossos limites, daquilo que nós estamos ou não estamos preparados para dar continuidade, para seguir adiante. Exatamente. Como diz aquela oração da serenidade, que nós já até falamos aqui no programa. Concedei no Senhor a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar. Coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria, gente. Olha que legal, sabedoria para distinguir umas das outras. Ego e espírito, né? Mente e espírito. Olha só, né? O médium Francisco do Espírito Santo Neto, que psicografa o espírito benfeitor Hamed, no livro O Despertar da Consciência, capítulo 1, ele vai dizer o seguinte, né? O título do capítulo é Despertar para o Autoconhecimento. O despertar da consciência é uma conquista que exige determinação, disciplina, perseverança e coragem. Não basta desejar, é preciso empenhar-se na realização desse propósito. Isso requer, antes de tudo, um olhar sincero para si mesmo, para reconhecer seus limites, defeitos, virtudes e potencialidades. Gente, tudo que a gente falou aqui, olha só, exatamente isso, é olhar para dentro de si e perceber a nossa verdadeira essência, reconhecendo nossas sombras, essencial, nossas limitações, nossas crenças. E como o Hamed diz, é preciso disciplina, perseverança e coragem.
Gente, não é fácil reconhecer nossos monstros internos, não é fácil, tá? Nossas sombras. Porque isso pode sim, e geralmente é assustador, saber, né, quem nós temos ali como sombra. Então, disciplina fundamental, é necessária. Como a gente fala aqui, o despertar da consciência é como uma academia, né? Exige treino diário, constância. E quanto mais a gente praticar, mais músculos ganhamos, mais consciência a gente acessa, tá? E como o Hamed também diz, olhar para si, não apenas também para reconhecer, né, as nossas sombras, mas também conhecer as nossas potencialidades, a nossa força, que todos nós temos, a força que vem do nosso eu superior, que é só nossa, gente. É nossa, isso é individual. Reconhecer nossas virtudes, nossos valores. Isso é ainda mais raro, mais Mais difícil do que difícil. você olhar para dentro e reconhecer os seus Exato. defeitos, né? Isso. Porque a gente tem a falsa ideia de humildade, mas isso é um tema para outro programa. Enfim, tudo isso a gente só consegue acessar quando tiver coragem para fazer um mergulho dentro de nós mesmos. Não tem como fazer essa reforma, despertar essa consciência, sem ter coragem de olhar para dentro de si, reconhecendo as dificuldades e reconhecendo a sua força, a sua potencialidade, os seus valores, princípios, né? E o Hamed vai continuar dizendo assim, ó, o despertar da consciência é um processo contínuo de aprendizado, crescimento e evolução, que nos leva a um estado mais elevado de consciência e de percepção da realidade. Ele implica em uma postura de humildade, abertura e receptividade diante das experiências da vida. É preciso estar disposto a aprender com os desafios, dificuldades e conflitos que surgem em nosso caminho, reconhecendo-os como oportunidades de crescimento e aprimoramento. Olha só, gente, é importante olharmos para os acontecimentos da vida e para as nossas atitudes também e perceber que não existe erro e acerto, né? O que existe são resultados, né? Ou melhor ainda, existe apenas o efeito das nossas escolhas. Exatamente. O resultado é apenas o efeito, né, de uma causa que gerou, né, a lei da causa e efeito, da lei da ação e reação. Então, aquilo que plantamos, vamos colher em algum momento, né? Pode até demorar, gente, mas como dizem, a colheita é obrigatória. Não tem como escapar dela. Uma hora vem o efeito, uma hora vem o resultado. Exato. E aí, Hamed vai concluir esse trechinho do livro dizendo assim: isso requer uma atitude de autotransformação que envolve a renovação de padrões mentais, emocionais e comportamentais que nos limitam e impedem de expressar o nosso potencial mais elevado. Olha o que a gente falou. Está tudo na mente. Padrões mentais, emocionais e comportamentais são os elementos que limitam e impedem de expressar o nosso potencial. O despertar da consciência, portanto, é um processo de transformação pessoal e social que pode contribuir para a construção de um mundo mais justo, fraterno e amoroso. Gente, é tudo que Jesus nos mostrou no Evangelho. Hamed é muito bom, né? Ele é muito atual, muito atual. Portanto, pela mudança interior, contribuímos para construir um mundo mais justo, mais fraterno e mais amoroso, não só para nós, mas para todo mundo. Todo mundo, gente, ó, reflita sobre esse convite de Jesus. Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Vamos renunciar àquele velho eu, onde até então deixamos nossa mente, nosso ego, nossas crenças conduzir as nossas vidas? É hora, gente, de começar a criar um novo ser, um novo eu. Um eu que reconhece as dificuldades. Como o Edgar falou, as adversidades nessa matrix está aí. Elas vão surgir o tempo todo. É reconhecer. Mas, sabe, é saber passar por elas com muita facilidade, com muita paz, com muita alegria. Porque conhece, olha só, autoconhecimento. Porque a gente passa por qualquer situação que a gente conhece a nossa força, a gente conhece a nossa potencialidade,
a nossa grandeza como espírito, tá? Porque acredita que tudo segue uma ordem divina, que tudo comanda, né? Essa ordem de vida, tudo comanda, ela que rege tudo. Reconhecendo a nossa verdadeira identidade, tá? Não somos um corpo, não sou a Eliane, o Edgar, o João e Maria, somos muito mais do que isso. Reconhecer nossos valores, nossos princípios, um ser de luz. É isso que nós somos, seres de luz, né? O amor deve ser o leme para as nossas escolhas, é reconhecer que todos nós fazemos parte de uma grande mente, que é essa mente de Deus, essa mente do Criador, essa fonte de criação, e que fazemos parte dessa grande família planetária. E somos semelhantes a Deus. Então, criamos a nossa vida a partir disso que Jesus nos convida, né? Siga o meu exemplo, siga o leme do amor. E a vida vai fluir, você vai expandir sua consciência, né? É isso aí, querido ouvinte. Semana que vem a gente volta, nosso tempo está acabando, mas antes dá tempo da gente dar 2 recadinhos importantes aqui. Entre em contato com a gente pelas redes sociais, comece a seguir a gente lá, tem muito mais conteúdo como esse que você viu aqui no programa de hoje, no Instagram da Eliane, que é o @ElianeBim, e no meu Instagram, que é o @EdgarBim. E você também pode seguir a gente pelo YouTube, né? Se inscreve lá no nosso canal, ativa as notificações, compartilhe os vídeos, né? Comente os vídeos. Isso é importante para a gente, que aí o YouTube recomenda nossos vídeos, né? E esse conteúdo chega para mais gente que pode se beneficiar dele, né? Então você acessa lá o YouTube, o canal é o BIM91, BIM91, e faz tudo isso, se inscreve no canal, ativa as notificações e tudo mais. E você também pode, né, cuidar da mente, fazer uma faxina mental aí, através de uma técnica muito eficaz, muito poderosa, que é a hipnoterapia. A hipnoterapia pode tratar problemas como traumas de qualquer natureza, fobias, dificuldade para engravidar. Então, se você quiser saber mais sobre esse tratamento tão eficaz e tão poderoso, você pode mandar uma mensagem para mim pelo WhatsApp. O meu número é o 11 97563 3113, 97563 3113. Vamos ajudar você a limpar essa casa mental, fazer uma faxina em tudo isso aí que está te fazendo tão mal. Eu posso só falar antes de você encerrar, que é exatamente isso que a gente falou, gente. A origem de todas as nossas dificuldades, nossos problemas, está aqui, está na mente, né? Mas não é essa mente física, é algo que vai além disso. É esse subconsciente que armazena todas essas experiências que a gente teve de limitação, né? Então é muito importante fazer essa limpeza, essa faxina, né? Como o Edgar disse, a faxina mental. Porque a gente não tem controle, né? Né? Esse é o problema. E é isso que Jesus falou, né? Gente, a gente não tem como a gente continuar sendo a mesma pessoa. Né? A gente tem que se transformar, tem que mudar. E se você quiser também agendar uma consulta com a Eliane, tanto para psicanálise sistêmica, que é uma abordagem holística muito interessante, que vai te ajudar tanto no campo físico quanto mental, emocional e espiritual. E também, se você quiser agendar uma constelação sistêmica, que é uma outra ferramenta também muito interessante, que vai acessar diversos campos energéticos, inclusive ressignificando coisas lá da sua ancestralidade, você pode enviar uma mensagem para ela também no WhatsApp. O número dela é o 11 98420 9959. 11 98420 9959. As nossas terapias é com base nisso, é holística. Cuida do ser integral, né? Como já falou, mente, espírito, matéria, tudo, né? É isso aí. Isso aí, acabou. Gente, muito obrigado pela audiência. Tenham todos aí um ótimo término de feriado, né? Feriadão prolongado. Então, um grande beijo a todos e a gente se vê sábado que vem, 12h30. Queridos, gratidão pela audiência. Tenham todos uma linda e abençoada semana.